Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Nós reconhecemos quem Jesus é. Glórias a Deus por isso. Antes da leitura, aproveitar que estamos todos em pé, nós vamos fazer uma pequena dinâmica. Eu quero que você agora olhe para as suas mãos, ou olhe para os seus pés, e pense na importância que esse membro tem no seu corpo. Pense o que você tem feito com as suas mãos que glorifiquem a Deus. Pense se você perdesse um dedo, ou a sua mão, ou o seu braço, te faria falta? Agora olhe para o seu irmão. Olhe para as mãos dele, para os pés dele, e pense: ele faria falta para você aqui na igreja? Agora olhe para ele e fale assim, declare assim: nós somos membros do corpo de Cristo. Vamos? Nós somos igreja de Cristo. Amém? Nós vamos continuar meditando no capítulo 12 de 1 Coríntios. Capítulo 12. A meditação hoje é a partir do versículo 12 ao 31. Eu vou ler o versículo 12 e 13 e depois do versículo 23 ao 27. Se os irmãos quiserem me acompanhar. A palavra do Senhor nos diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenhamos os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz para nos salvar. Para que, Senhor, pudéssemos nos tornar membros do Teu corpo. Pudéssemos nos tornar Tua igreja, ó Pai. Obrigada, Espírito Santo, por habitar em nós e nos tornar unidos nesse corpo santo, que é o corpo de Jesus. Nós te pedimos neste momento que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, que possamos, Senhor, nos perceber como os membros do Teu corpo e que possamos perceber, Senhor Jesus, que temos, Senhor, uma função a desempenhar nesse corpo. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã. Amém.
Nós estamos estudando as cartas de Paulo à igreja de Corinto. E como o tempo passa cada vez mais rápido, né? Que nós já estamos no final do primeiro semestre, estamos encerrando esses estudos das cartas de Paulo aos Coríntios. E como nós temos aprendido, né? Como o Senhor tem nos ensinado. E hoje nós vamos continuar falando. Os 2 primeiros sábados, o pastor falou sobre os dons espirituais, né? E nós vemos que Paulo aqui, ele está falando aos cristãos de Corinto sobre como ser igreja, né? E nós temos sido ministrados na importância de nós reconhecermos quem é Cristo, né? Como esse último louvor, né? Nós reconhecemos quem é Cristo. E Paulo, ele, né, em suas mensagens, ele defendia a centralidade da igreja. A centralidade da igreja é Cristo. Cristo é o centro da igreja, né? Então, no Novo Testamento, a gente vê, quando fala em igreja, o termo grego, né, eclésias, e aparece mais de 100 vezes, né? Em 90 vezes, ele está se referindo à igreja local, né? Ele fala a igreja que se reunia na casa de Paulo, de Áquila e Priscila, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, né? E aqui, Paulo também estava falando com a igreja local, né? Que é a comunidade de cristãos verdadeiros, né? Que aceitaram o sacrifício de Cristo ali na cruz. E nós vimos que, no contexto de Corinto, a igreja de Corinto, ela era uma igreja não muito numerosa, né? Mas ela era diversificada, porque ela tinha judeus, gregos, escravos, livres, né? E eles não... dá a impressão que eles não tinham entendido o verdadeiro sentido de igreja, né? Porque eles tinham muitas divisões, né? E Paulo, falando aqui no contexto dos dons espirituais, eles estavam fazendo discriminação de pessoas, né? E é isso que Paulo fala aqui, quando ele fala que a igreja é o corpo de Cristo, né? E nós somos membros deste corpo, né? Assim como um corpo tem muitos membros, né? Assim também é Cristo, a igreja, né? Que somos nós somos membros de Cristo. Não existe aquela função, membro sem nenhuma função, né? Você já ouviu um corpo feito só de olho, ou um corpo sem a cabeça, né? Então, o nosso corpo tem muitos membros. E cada membro tem uma função. Às vezes a gente pensa, né? O dedinho do pé. Que função tem o dedinho do pé? Vocês sabem? Rodolfo falou ali.
o dedinho do pé, esse dedinho aqui, né? Que quando ele não foi feito só para bater nas quinas, né? Ele tem uma função. Ele tem a função do equilíbrio. Se você perder esse dedinho do pé, outra parte do teu, né, vai ter que compensar. Ele faz falta, né? Então, todos os membros do corpo têm uma função. Eles não são inúteis, né? Como diz, cada pequeno membro que a gente tem no corpo, ele tem uma função. E assim também é a Igreja de Cristo. Somos nós, né? Como diz, nós, muitas vezes as pessoas falam no singular, né? Eu sou igreja. Não. Eu não sou igreja, eu sou membro do corpo de Cristo. Nós somos igreja. E nós temos um só Senhor. A cabeça da igreja é Cristo. A centralidade é Cristo, né? Então, Jesus, quando ele fez o sacrifício por nós lá na cruz, né? A substituição, ele morreu no meu lugar e ele me deu ali o direito de ser membro do corpo dele. Os cristãos em Corinto não estavam entendendo isso, né? Que o presente que Jesus nos deu, o seu Espírito Santo, é quem nos une ao corpo. São muitos membros, são diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo para poder reconhecermos, descobrirmos qual é a sua função, qual é o seu dom. Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu não tenho dom, né? Eu sou muito tímida, eu não consigo falar, né? Mas você tem um dom. Basta que você busque esse dom. Você precisa buscar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá a unidade ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele tem a diversidade. Nós somos diferentes, né? Somos diferentes em personalidade, somos diferentes em nacionalidade, somos diferentes, temos diferença de cor, né? Mas nós temos, cada um tem uma função. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, não existe uniformidade, existe unidade. Nós somos unidos pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos saber que o corpo de Cristo, ele tem a mutualidade, né? Nós somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros, né? Aqui a passagem diz que nós devemos, que Deus dá honra para todos os membros, né? Porque nenhum membro pode ser valorizado mais que o outro. O Espírito que opera é o mesmo. A palavra diz assim, que porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, todos têm o dom de curar, falam todas diversas línguas, interpretam todos? Não.
Cada um tem sua função. Cada um tem o seu dom. Mas nós precisamos buscar. Um não é mais privilegiado que o outro. Um não recebeu porque Deus honra mais aquele. Todos temos o mesmo direito de buscar, né? Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. E Ele nos capacita. Ele nos concede os dons. Para quê? Qual é a função, quais os objetivos da igreja de Cristo? Por que Cristo deixou aqui a sua igreja? Porque Ele nos fez membros do seu corpo. Porque nós somos representantes dele aqui na terra. Ele nos deixou aqui, a nossa função é de adorar a Deus, é de pregar o Evangelho, né, de ajudar os necessitados, né, de aparelhar os santos e de trazer esperança. Porque Jesus, Ele veio ao mundo. Ele fez o sacrifício substitutivo para que nós tivéssemos, para nos dar o direito de salvação. Só que o que Ele fez? Ele voltou para o céu e Ele nos deixou aqui para que nós o representássemos e nós cumpríssemos essa missão. E nós só cumpriremos essa missão se nós estivermos unidos ao corpo dele através do Espírito Santo. Nós, como igreja de Cristo, nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, buscar os dons para que nós sejamos capacitados para cumprir essa missão. Deus delegou a nós, Jesus delegou a nós a responsabilidade de sermos membro do seu corpo. Olhem, irmãos, a responsabilidade não é qualquer corpo, é o corpo de Cristo. Nós somos igreja, somos corpo de Cristo. Cada um que está sentado aqui tem uma função nesse corpo. O mundo está aí. Nós precisamos anunciar Jesus. Nós precisamos falar para aqueles que ainda não encontraram Jesus, que Jesus veio ao mundo e Jesus morreu para salvar o mundo. Jesus veio para todos, para salvar a todos. E é nossa responsabilidade. Nós precisamos reconhecer quem Jesus é. E precisamos também reconhecer quem nós somos. Nós somos membros. Nós temos uma utilidade. Nós temos um dom que o Espírito Santo nos deu. Nós precisamos buscar para descobrir qual é o seu dom. Nem todos aqui são cantores. Nem todos aqui são pregadores. Nem todos aqui têm o dom da fé. Nem todos têm o dom da oração. Mas cada um aqui tem um desses dons. As nossas diferenças nos completam. A passagem de Paulo diz aqui que se a gente não é olho, a gente não pode querer ser olho. Às vezes eu não nasci para ser olho. A minha personalidade é diferente. Mas eu posso ter nascido para ser joelho de oração.
Na nossa igreja aqui, quando a gente começa a observar, onde vocês veem aí as mulheres de oração? Olhe para o lado, onde vocês encontram aquelas irmãzinhas que sempre estão no jardim de oração, que estão sustentando a igreja em oração. Muitas vezes, quando a gente precisa fazer um evento, às vezes elas não estão envolvidas aqui no evento, no louvor, na mensagem, mas elas estão lá com os joelhos dobrados, orando. Isso é ser membro, isso é ser igreja. Eu tenho certeza aqui que, se eu for perguntar, muitos têm testemunhos de oração, de irmãs que muitas vezes já partiram, que nunca assumiu a frente aqui para mensagem, para louvor, mas que sempre essa irmã olhava e falava assim: eu estou orando por você. Tem gente que tem até o caderninho da oração, né? Tem irmãs, conheço uma irmã que ela anota tudo. E sempre que ela encontra, ela pode demorar para encontrar você, mas quando... você está lá no meu caderninho, eu tenho orado por você. Né? Então, a igreja de Cristo, ela é diversificada. E também tem a diversidade de dons. São muitos membros, nós somos muitos. E não só quando fala em igreja, nós estamos falando da igreja local, né? Mas a Bíblia fala também da igreja universal, que são, né, todos aqueles que aceitaram a Jesus, em diferentes países, mas eles são igreja, porque eles são membros do corpo de Cristo. Nós temos uma missão, que é a de pregar o evangelho da cruz. O centro do evangelho é Cristo. Cada um de nós é membro. E cada um de nós temos uma função. Temos um dom. Mas nós precisamos buscar. O pastor falou semana passada, muitas vezes a gente fica em dúvida, qual é o meu dom, né? Precisamos buscar na palavra, em oração, que com certeza o Espírito Santo vai revelar qual é o seu dom, para que você cumpra a sua missão nesse corpo. A igreja de Corinto, Paulo orientou, né? E como o pastor ministrou no nosso curso semana passada, nós somos privilegiados. Os primeiros cristãos não tinham todas as informações que nós temos hoje, da palavra de Deus, que nos orienta. Naquela época eles dependiam, como a igreja de Corinto dependia das cartas, dependeu das cartas que Paulo escreveu, orientando, instruindo. Nós temos à nossa disposição quantas versões de Bíblia nós temos, né? Para buscar informação. Então, nós precisamos nos atentar para que nós temos uma missão a cumprir. Nós, como membros do corpo de Cristo, como igreja de Cristo, nós temos uma missão em comum, que é a de anunciar Jesus. Porque Jesus
Ele foi para o céu e falou que vai voltar para nos buscar. Ele fez uma promessa. E se existe um que cumpre promessas, é o nosso Deus. É Jesus. E o que nós estamos fazendo para cumprir a nossa missão? Para que Jesus possa voltar? Muitas vezes a gente pensa, Jesus está demorando para voltar? Né? Mas nós vemos que Jesus está às portas. Nós não sabemos se nós vamos ser ressuscitados ou se nós vamos ser transformados. Mas nós sabemos que Jesus está logo ali. E nós precisamos cumprir a nossa missão como igreja de Cristo. Então, irmão, qual é o seu dom? Você tem buscado o Espírito Santo? Você tem perguntado para o Senhor para que você possa cumprir a sua função no corpo dele? Nós estamos sendo, o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações. Domingo passado, como já foi dito, o pastor Eduardo falou da tarefa mais importante, que é anunciar o Evangelho de Cristo, que é dizer que Jesus morreu para salvar a todos, e é dizer que Jesus está voltando. O tempo urge, e é nossa missão, é a missão do corpo de Cristo. Temos membros mais, como se diz, tímidos, né? O corpo de Cristo é composto por gente tímida, gente extrovertida, gente que cura, gente que administra, gente que prega, gente que ora, gente que fala de Jesus, às vezes só para o seu vizinho, assim, ele fala assim, eu não sei pregar, mas ele fala de Jesus lá para o seu vizinho. E todos esses são capacitados pelo Espírito Santo, que é quem nos une no corpo de Cristo. Somos muitos membros, mas um só corpo. Corpo cuja cabeça é Cristo, é o Senhor da igreja. E a missão da igreja é pregar esse Cristo. É minha missão, é sua missão. Nós precisamos pregar. E o texto fala que nós também somos membros uns dos outros. A mutualidade do corpo de Cristo. Né? Nenhum é melhor que o outro. Nenhum dom é melhor que o outro. Eles se complementam. Somos diferentes, mas temos o mesmo Senhor e temos o mesmo objetivo: pregar o Evangelho de Cristo. Então não vamos nos desvalorizar e nem supervalorizar. Vamos olhar para Cristo e vamos buscar no Espírito Santo do Senhor, para que o Senhor nos capacite e que a gente possa se reconhecer como membro, reconhecer qual é a nossa função, isso através do Espírito Santo, e desempenhar essa função, para que a missão da igreja possa ser cumprida. E muito breve nós possamos estar todos juntos com o Senhor Jesus.
Amém?